Quantas vezes você já recebeu esse alerta espiritual? Você acorda e, antes mesmo de colocar os pés no chão, sente um peso silencioso dentro do peito. Não é um cansaço físico apenas. É a sensação de que os dias estão passando rápido demais e você continua no mesmo lugar. O relógio anda, o mundo gira, as pessoas seguem em frente e você se pergunta em silêncio quando foi que começou a aceitar menos do que sabe que poderia viver. Esse incômodo não é acaso, não é fraqueza, é um alerta espiritual. Deus está te chamando para sair do modo automático e assumir uma postura que muda destinos, obrigar-se a ser melhor dia após dia. Você não chegou até aqui por sorte. Existe uma palavra específica sendo liberada sobre sua vida neste momento. Porque enquanto muitos esperam sentir vontade para mudar, Deus está falando com você sobre decisão. Vontade oscila, emoção engana, mas decisão sustenta processos longos, e tudo o que Deus constrói de verdade passa por processos. Você pode até ter tentado mudar antes e falhado. Pode ter prometido, começado animado e desistido no meio do caminho. Mas hoje não é sobre prometer. Hoje é sobre se posicionar. Se obrigar a crescer não é ser duro consigo mesmo, é ser honesto com o próprio chamado. Existe uma versão sua que Deus já vê claramente, mas que só vai se manifestar se você parar de negociar com hábitos que te atrasam. Não é o diabo que tem te impedido de avançar em muitas áreas. São concessões pequenas, repetidas todos os dias, que vão minando sua força espiritual. Você ora pedindo transformação, mas continua alimentando comportamentos que sabotam essa transformação. E Deus, em amor, hoje te confronta. Até quando você vai esperar sentir motivação para obedecer? O céu se move quando você decide se mover primeiro. Ser melhor dia após dia não significa nunca errar. Significa não fazer as pazes com o erro. Significa cair e levantar com mais consciência. Significa acordar todos os dias e escolher não ser dominado pelas mesmas reações, pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas desculpas. O crescimento espiritual verdadeiro acontece quando você decide que sua fé não vai mais ser guiada pelo que você sente, mas pelo que você sabe que é certo diante de Deus. A Bíblia diz: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Observe com atenção. A luz não aparece completa. Ela avança. Ela cresce. Ela se intensifica com o tempo. Deus nunca prometeu um salto instantâneo. Ele prometeu um caminho. E caminhos exigem passos. Um por dia. Um de cada vez. O problema é que muitos querem o dia perfeito sem respeitar o processo da aurora. Talvez você esteja cansado de ouvir mensagens bonitas que emocionam, mas não transformam. Esta não é uma palavra para te embalar, é uma palavra para te acordar. Porque existe algo poderoso quando você decide parar de viver no improviso espiritual. Quando você se obriga a orar mesmo sem vontade. A se calar quando a carne quer reagir. A continuar quando tudo em você quer parar. Esse tipo de postura chama a atenção do céu. Deus honra quem permanece fiel quando ninguém está vendo. Você precisa entender algo com clareza. O milagre que você espera pode estar escondido na disciplina que você evita. A mudança que você pede pode estar ligada a uma decisão simples que você vem adiando há muito tempo. Deus não constrói destinos fortes sobre pessoas indisciplinadas. Ele constrói sobre pessoas comuns que decidiram viver com constância. Não é intensidade, é perseverança. Não é empolgação, é fidelidade diária. Existe uma guerra acontecendo dentro de você todos os dias. Uma parte quer conforto, outra quer propósito. Uma quer atalhos, outra quer crescimento. E a parte que vence é sempre aquela que você alimenta. Quando você se obriga a ser melhor, você está dizendo para sua alma que ela não governa mais sozinha.
Quem governa agora é a convicção. É a consciência de que Deus te chamou para mais do que sobreviver espiritualmente. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa mudar a direção. Um pequeno ajuste feito com constância produz um grande resultado com o tempo. É assim que Deus trabalha. Ele não te pressiona, mas ele te chama para a responsabilidade, porque responsabilidade gera maturidade, e maturidade gera autoridade espiritual. Pessoas maduras não vivem reféns de ciclos repetidos. Elas aprendem, crescem e avançam. Hoje Deus te chama para assumir um compromisso silencioso, porém poderoso. Todos os dias eu vou tentar ser melhor do que fui ontem. Nem que seja um pouco, nem que seja internamente, nem que ninguém perceba, porque Deus percebe, e quando Ele percebe, Ele age. O céu se move em favor de quem não desiste do processo. Se essa palavra está queimando no seu coração, se você sente que não pode mais continuar do mesmo jeito, escreve nos comentários esta frase como uma declaração de fé e posicionamento espiritual. Senhor, me ajuda a crescer todos os dias. E escreve isso não para pessoas, mas como um marco diante de Deus. Quando você decide se obrigar a ser melhor dia após dia, algo muda imediatamente na sua forma de enxergar a vida. Você para de esperar que tudo ao redor se organize para então agir e passa a entender que a transformação começa dentro, na postura, na disciplina silenciosa, nas decisões que ninguém aplaude. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque crescer exige constância, e constância cansa. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir com mais profundidade, porque Ele não se move por empolgação momentânea, Ele se move por fidelidade sustentada. Existe uma mentira que foi repetida tantas vezes que acabou parecendo verdade, a de que você só consegue avançar quando está motivado. Isso não é bíblico, não é espiritual e não é real. Motivação é instável. Um dia ela aparece, no outro some. Se você depender dela, sua vida espiritual será uma montanha russa. Deus está te chamando para algo mais firme, maturidade. E maturidade é continuar mesmo quando o coração não acompanha. É obedecer mesmo quando a emoção não confirma. É permanecer quando tudo em você pede pausa. Você começa a perceber que se obrigar a crescer é, na verdade, um ato de amor próprio guiado por Deus. É parar de se tratar como alguém frágil demais para assumir responsabilidade. É entender que você não é refém do passado, nem prisioneiro do seu temperamento, nem escravo dos seus erros antigos. Em Cristo, você recebeu capacidade para avançar, mas essa capacidade precisa ser exercitada. Ninguém cresce espiritualmente por acidente. Cresce quem decide. A Bíblia afirma: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Observe que o texto não fala de sentimento, fala de firmeza. Não fala de facilidade, fala de constância. Deus valoriza quem permanece quando a novidade passa, porque é nesse ponto que muitos abandonam o processo e poucos seguem até o fim. Talvez você esteja vivendo uma fé cansada, não porque Deus falhou, mas porque você tem tentado caminhar sem estrutura, orando quando sobra tempo, buscando quando dá vontade, decidindo conforme o humor do dia. Isso não sustenta ninguém por muito tempo. Deus hoje te chama para organizar sua vida espiritual com a mesma seriedade que você organiza aquilo que considera importante. Porque aquilo que você não prioriza, inevitavelmente você perde. Ser melhor dia após dia também significa aprender a dizer não. Não para distrações que drenam sua energia. Não para conversas que te afastam do propósito. Não para ambientes que te empurram para versões antigas de você mesmo. Cada não que você diz para o que te enfraquece é um sim que você libera para o que Deus quer construir.
E isso exige coragem, porque crescer também significa decepcionar expectativas erradas. Você começa a entender que Deus não está interessado apenas no seu destino final, mas na pessoa que você se torna enquanto caminha. Ele observa como você reage quando ninguém reconhece, como você se comporta quando as portas ainda não abriram, como você lida com a frustração, com o atraso, com o silêncio. É nesse cenário que o caráter é formado, e caráter é o que sustenta o milagre quando ele chega. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes 7:8. Deus se agrada de quem aprende a esperar trabalhando, não de quem espera reclamando. A paciência espiritual não é passividade, é constância sob pressão. É continuar fazendo o certo mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quando você se obriga a crescer, você começa a sair da superficialidade. Sua fé deixa de ser apenas palavras e passa a ser prática. Você ora com mais consciência, lê a palavra com mais fome, avalia suas escolhas com mais critério. E isso vai, aos poucos, mudando tudo, mudando suas reações, suas prioridades, sua visão de futuro. Não é rápido, mas é profundo. E tudo que é profundo dura. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e percebendo que não pode mais caminhar sozinho, que precisa de constância, de alimento espiritual, de palavras que confrontem e edifiquem ao mesmo tempo. Se essa palavra está te ajudando a alinhar sua vida com Deus, caminha com a gente. Se inscreve aqui e permanece conectado a esse ambiente onde a fé não é tratada como entretenimento, mas como ferramenta de transformação diária. Deus está formando em você uma estrutura espiritual que vai sustentar coisas maiores. Mas essa estrutura não nasce em dias fáceis. Ela nasce quando você decide continuar, dia após dia, passo após passo, escolha após escolha. E quando você menos perceber, vai olhar para trás e entender que Deus estava trabalhando em silêncio enquanto você obedecia em constância. Existe uma fase da caminhada em que Deus deixa de tratar você como alguém que precisa apenas de consolo e começa a tratar você como alguém que precisa de estrutura. Essa transição é silenciosa, profunda e muitas vezes desconfortável. É quando você percebe que as orações já não vêm acompanhadas de lágrimas fáceis, que a presença de Deus não se manifesta sempre com emoção, mas com direção. Esse é o estágio em que muitos confundem amadurecimento com esfriamento. Mas não é esfriamento, é crescimento. Deus está te levando para um lugar onde a fé não depende do que você sente, mas do que você decidiu viver. Quando você se obriga a ser melhor dia após dia, entra nesse território. Um território onde a constância começa a valer mais do que a intensidade. Onde a repetição do bem, mesmo sem aplausos, começa a moldar sua identidade espiritual. Você passa a entender que Deus não está interessado apenas em visitas ocasionais no altar, mas em uma vida construída com princípios. E princípios não são emocionais, são fundamentos. Sustentam quando tudo treme. Você começa a perceber que o maior confronto não acontece fora, mas dentro. É a luta diária contra pensamentos que tentam te convencer de que não vale a pena continuar. Contra a comparação silenciosa que faz você se sentir atrasado. Contra a culpa que tenta te manter preso a versões antigas de você mesmo. E é exatamente aí que se obrigar a crescer se torna um ato espiritual poderoso. Porque você escolhe continuar mesmo quando a mente grita para parar. Existe algo que precisa ficar claro no seu coração. Deus não te pede perfeição, Ele te pede perseverança. Ele sabe das suas limitações, conhece suas quedas, entende seus conflitos internos, mas Ele também conhece o potencial que colocou dentro de você. E esse potencial só se manifesta quando você decide não viver mais refém do seu próprio cansaço.
A fé madura aprende a caminhar mesmo com o coração pesado. A Bíblia declara: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Observe que o texto não diz se não errarmos, mas se não desfalecermos. O perigo não está em falhar, está em parar. O céu trabalha com o tempo certo, e o tempo certo exige permanência. Quem abandona antes não vê o fruto depois. Você pode estar vivendo dias em que parece que nada muda. As orações continuam, mas as respostas não chegam. As tentativas continuam, mas os resultados não aparecem. É nesse ponto que o crescimento mais profundo acontece, porque Deus está ensinando você a confiar sem garantias visíveis, a obedecer sem recompensas imediatas, a continuar sem validação externa. Isso gera uma fé sólida que não se desfaz na primeira frustração. Ser melhor dia após dia também significa aprender a lidar com o silêncio de Deus sem criar ruídos desnecessários. Nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes é Deus trabalhando em áreas que você não consegue ver. Enquanto você repete pequenas decisões corretas, o céu reorganiza cenários, alinha pessoas, fecha ciclos e prepara ambientes. Mas isso exige paciência, e paciência é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Você começa a perceber que crescer dói porque exige despedidas. Despedidas de hábitos, de pensamentos, de comportamentos que por muito tempo fizeram parte da sua identidade. Despedidas de versões suas que já não combinam com o futuro que Deus está construindo. E toda despedida gera um luto silencioso. Mas esse luto é necessário para que algo novo nasça. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe avanço sem renúncia. A Bíblia diz: antes, sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Renovação não acontece de uma vez. É um processo diário. Pensamento após pensamento sendo ajustado. Reação após reação sendo corrigida. Você começa a perceber que não reage mais como antes, que não se ofende com a mesma facilidade, que não se desestabiliza com qualquer crítica. Isso não é frieza, é maturidade. É Deus fortalecendo suas raízes. Quando você se obriga a crescer, começa a desenvolver resistência espiritual. E resistência é diferente de dureza. Resistência é capacidade de suportar pressão sem perder a essência. É passar por dias difíceis sem abandonar princípios. É enfrentar frustrações sem se tornar amargo. Deus está formando em você alguém que aguenta o peso do que pediu em oração. Você pode não perceber agora, mas cada dia em que você escolhe continuar, está acumulando força espiritual. Cada decisão certa tomada no anonimato está sendo registrada no céu. Nada disso é em vão. O crescimento silencioso é o mais perigoso para o inimigo, porque ele não faz barulho, mas gera estrutura. E quando a estrutura está pronta, o que Deus libera se sustenta. Continue, mesmo cansado, mesmo sem sentir, mesmo sem entender tudo, porque o que Deus está construindo em você agora não é apenas para este momento, é para o que ainda vem. E quando chegar, você vai perceber que não foi o acaso que te preparou, foi a decisão diária de ser melhor, um dia de cada vez. Existe uma linha invisível que separa quem cresce de quem apenas sobrevive espiritualmente. Essa linha não está na quantidade de orações feitas, nem no número de cultos frequentados, mas na disposição de assumir responsabilidade pelo próprio processo. Quando você se obriga a ser melhor dia após dia, você cruza essa linha. Você para de terceirizar a culpa e começa a assumir o controle das escolhas que moldam seu futuro espiritual. E isso muda tudo. Muitas pessoas dizem que querem ver Deus agir, mas continuam vivendo como espectadores da própria vida. Esperam que o céu faça o que elas se recusam a fazer.
Mas Deus não invade territórios onde a responsabilidade foi abandonada. Ele coopera com quem decidiu crescer. Quando você entende isso, sua fé deixa de ser passiva e se torna ativa. Você começa a perceber que Deus já liberou direção, mas espera movimento. Ser melhor dia após dia exige coragem para olhar para dentro e admitir áreas que precisam de ajuste. Não é confortável reconhecer padrões repetidos de erro, atitudes impulsivas, reações imaturas, mas é libertador. Porque aquilo que você reconhece, Deus transforma. Aquilo que você esconde, continua te dominando. Crescimento começa com verdade. Verdade diante de Deus e diante de si mesmo. Você começa a perceber que muitas das suas lutas não são espirituais, são comportamentais. Não é falta de oração, é falta de disciplina. Não é ausência de Deus, é excesso de distração. Não é ataque do inimigo, é repetição de escolhas que enfraquecem sua alma. E essa percepção não vem para te acusar, vem para te amadurecer. Deus não te envergonha, Ele te chama para a responsabilidade. A Bíblia declara: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Prosperar aqui não é apenas avançar financeiramente, é avançar espiritualmente, emocionalmente, interiormente. Misericórdia se manifesta quando existe confissão e mudança. Deus não abençoa versões falsas de você. Ele abençoa quem decide viver na luz. Quando você se obriga a crescer, aprende a lidar com o desconforto sem fugir. Aprende a permanecer em processos que não trazem prazer imediato, mas geram frutos duradouros. Aprende a suportar o silêncio, a espera, a frustração, sem abandonar princípios. Isso é maturidade espiritual. Não é rigidez, é firmeza. Não é dureza, é estrutura. Você começa a entender que crescer também significa aprender a dizer não para si mesmo. Não para impulsos, não para reações automáticas, não para desejos que sabotam o futuro. Esse tipo de renúncia dói, mas protege. Protege sua fé, sua paz, seu propósito. Deus não quer te tirar tudo, Ele quer te livrar do que te atrasa. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece comum demais. Dias repetidos, rotinas previsíveis, nenhuma grande novidade espiritual. Mas é exatamente nesse cenário que o crescimento acontece. Deus trabalha no ordinário para preparar o extraordinário. Quem despreza o comum perde a chance de amadurecer. Quem permanece fiel no simples se torna apto para o maior. A Bíblia diz: andai pelo Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. Andar é movimento contínuo, não é um salto. É um passo após o outro. Não é sobre chegar rápido, é sobre não parar. Deus te chama para caminhar, não para correr. Porque quem corre demais se cansa, mas quem caminha com constância chega. Você começa a perceber que assumir responsabilidade não te sobrecarrega, te fortalece, porque você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e passa a se sentir participante do plano de Deus. Você entende que nem tudo depende de você, mas tudo que depende de você precisa ser feito com fidelidade, e isso gera paz, uma paz firme que não depende do cenário externo. Quando você se obriga a crescer, o céu começa a confiar mais em você. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou constante. Deus confia responsabilidades maiores para quem cuida bem do que já recebeu. Ele não entrega o próximo nível para quem ainda não aprendeu a sustentar o nível atual. Existe um tipo de força que não nasce no momento do impacto, mas na repetição silenciosa. É a força que se forma quando você cai e decide levantar sem fazer anúncio. Quando você erra e corrige sem justificar. Quando você falha e aprende sem desistir. Se obrigar a ser melhor dia após dia não é viver sem quedas, é se recusar a transformar a queda em morada.
Deus não mede você pelo tropeço. Ele observa o tempo que você decide permanecer no chão. Muita gente confunde crescimento espiritual com ausência de luta. Mas quem cresce de verdade, luta mais. Só que luta melhor. Luta com consciência, com discernimento, com maturidade. A fé infantil acredita que um dia não haverá conflitos. A fé madura entende que os conflitos continuam, mas a postura muda. Você deixa de ser dominado pelas circunstâncias e passa a governar suas reações. Isso não acontece de um dia para o outro. Acontece quando você decide todos os dias não entregar o controle da sua vida espiritual para o acaso. Existe algo profundamente espiritual na decisão de continuar quando tudo em você quer parar. Quando o cansaço grita, quando a mente cria desculpas, quando o coração pede alívio imediato. Nesse momento, se obrigar a crescer se torna um ato de guerra espiritual, porque você escolhe obedecer à verdade, não ao conforto. E o inimigo sabe que uma pessoa que aprende a continuar mesmo cansada se torna extremamente perigosa para o reino das trevas. Você começa a perceber que muitas das suas maiores batalhas não são contra pessoas, mas contra padrões internos. Reações repetidas, pensamentos automáticos, comportamentos que parecem pequenos, mas constroem grandes prisões com o tempo. Crescer é interromper esses ciclos, é dizer basta para aquilo que sempre te puxou para trás. E isso exige vigilância diária, não um esforço isolado. A Bíblia diz, porque 7 vezes cai o justo e se levanta. Provérbios 24:16. Repare que o texto não exalta a queda, exalta a capacidade de se levantar. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que não se entrega à queda. Existe honra em se levantar. Existe autoridade espiritual em não permanecer prostrado. E Deus se manifesta com força na vida de quem insiste em continuar. Talvez você esteja vivendo um momento em que se sente fraco demais para avançar. Mas é exatamente nesse ponto que você precisa entender que força espiritual não nasce da ausência de fraqueza. Nasce da decisão de não permitir que a fraqueza dite o fim da sua história. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja fiel, mesmo quando está fraco. Ser melhor dia após dia também significa aprender a lidar com a frustração sem permitir que ela se transforme em amargura. Frustração faz parte do processo. Nem tudo vai acontecer no tempo que você deseja. Nem todas as respostas virão quando você espera. Mas a amargura é uma escolha, e escolhas moldam destinos. Quando você escolhe permanecer com o coração ensinável, mesmo frustrado, Deus continua trabalhando. A Bíblia declara, o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Esperar, aqui, não é ficar parado. É continuar buscando mesmo sem respostas imediatas. É continuar obedecendo mesmo sem retorno visível. Esse tipo de espera purifica a fé. Tira dela o interesse egoísta e deixa apenas a confiança. Você começa a perceber que crescer dói porque expõe limites. Você percebe que não controla tudo, que não resolve tudo, que não entende tudo. E isso, longe de te enfraquecer, te aproxima de Deus. Porque você para de confiar na própria força e aprende a depender da graça. Mas dependência não é passividade, é cooperação. Você faz a sua parte e Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. Existe um amadurecimento profundo quando você aprende a não dramatizar cada dificuldade, a não transformar cada obstáculo em sentença final, a não permitir que um dia ruim defina uma vida inteira. Pessoas maduras entendem que dias difíceis não anulam promessas. Eles apenas testam convicções, e convicções firmes resistem ao tempo. Quando você se obriga a crescer, passa a tratar sua fé com seriedade. Você para de brincar com decisões importantes. Para de adiar ajustes necessários. Para de romantizar comportamentos que te afastam de Deus. Isso não te torna frio, te torna consciente.
Uma fé consciente não depende de estímulos externos para se manter viva. Ela se sustenta na convicção interna de quem Deus é. Você pode não perceber, mas enquanto você continua, algo dentro de você está sendo curado. Feridas antigas perdem força. Traumas deixam de governar reações. Medos antigos começam a perder a autoridade. Isso não acontece de forma espetacular. Acontece de forma contínua. E o contínuo, aos olhos de Deus, é extremamente poderoso. Continue se obrigando a crescer. Continue escolhendo o caminho mais difícil quando ele for o mais certo. Continue avançando, mesmo quando ninguém percebe, porque o céu percebe. E o crescimento que nasce da perseverança produz uma fé que não se quebra, um caráter que não se vende e uma vida que glorifica a Deus de forma real. Chega um momento em que o crescimento começa a ficar visível, mesmo quando você não tenta mostrar. As pessoas não sabem explicar exatamente o que mudou, mas percebem que algo está diferente em você. Sua postura é outra. Seu silêncio é mais firme. Suas palavras são mais medidas. Suas reações não são mais guiadas pelo impulso. Isso não aconteceu por acaso. Foi construído em dias comuns, em decisões simples, em escolhas repetidas que ninguém aplaudiu. Foi o resultado de você ter se obrigado a ser melhor quando seria mais fácil permanecer igual. Esse é o estágio em que muitos se perdem, porque começam a confundir crescimento com superioridade. Mas Deus não te amadurece para te exaltar acima de outros. Ele te amadurece para te tornar mais útil, mais sensível, mais responsável. Crescer não é se tornar intocável, é se tornar mais consciente do impacto que suas atitudes geram. E essa consciência muda tudo. Você passa a falar menos e observar mais, a reagir menos e discernir mais, a provar menos e sustentar mais. Você começa a entender que nem toda batalha precisa ser enfrentada. Algumas precisam ser evitadas. Nem toda discussão precisa ser vencida. Algumas precisam ser encerradas com silêncio. Isso não é covardia, é sabedoria. Crescer também significa aprender a preservar a paz sem negociar princípios, e isso exige maturidade emocional e espiritual, algo que só nasce na constância. A Bíblia declara: o homem prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Prudência é fruto de crescimento. Você passa a enxergar consequências antes que elas aconteçam. E isso te livra de dores desnecessárias. Deus não quer apenas te livrar do pecado, Ele quer te livrar do desgaste que ele causa. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sente que não se encaixa mais em certos ambientes. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias. Comportamentos que antes você tolerava agora incomodam. Isso não é arrogância, é discernimento. Deus está ajustando sua sensibilidade espiritual. Nem tudo que te cerca precisa caminhar com você para o próximo nível. Crescer também significa aceitar que algumas pessoas não vão compreender suas mudanças. Algumas vão dizer que você esfriou, outras vão dizer que você mudou demais. Mas poucas vão perceber que você apenas decidiu amadurecer. E isso faz parte do processo. Toda mudança verdadeira gera desconforto em quem preferiu permanecer igual. Não recue por causa disso. Deus não te chamou para ser compreendido por todos, te chamou para ser fiel. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Crescer na graça não é apenas receber mais, é aprender a administrar melhor o que já foi recebido. É usar com sabedoria os dons, o tempo, as oportunidades. Deus confia mais a quem demonstra maturidade no uso do que já tem. Você começa a perceber que o crescimento não elimina as lutas, mas muda a forma como você as enfrenta. Você não se desespera com a mesma facilidade, não reage com a mesma intensidade, não se perde em pensamentos caóticos.
Existe uma âncora sendo formada dentro de você. Uma firmeza que não depende do cenário. Isso é fruto de dias difíceis, bem administrados. Ser melhor dia após dia também significa aprender a esperar sem perder a esperança. Você entende que Deus não se atrasa, mas também não se antecipa ao seu amadurecimento. Ele libera quando você está pronto para sustentar. Muitas bênçãos não chegam cedo porque poderiam te destruir. Deus é cuidadoso com aquilo que entrega. E quando você cresce, Ele confia. Talvez você esteja cansado de parecer invisível, de fazer o certo e não ser reconhecido, de permanecer fiel e não ver retorno imediato. Mas não confunda silêncio com esquecimento. Deus vê tudo, cada escolha certa feita no anonimato, cada renúncia silenciosa, cada ajuste interno, nada disso se perde. O crescimento que nasce no oculto produz frutos que se manifestam no tempo certo. Existe uma paz diferente quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, que sua identidade não depende de aprovação externa, que sua segurança vem de Deus, não de aplausos. Isso é maturidade, isso é liberdade. E essa liberdade protege sua fé de se tornar refém da opinião alheia. Chega um dia em que você olha para trás e percebe que a mudança não aconteceu de forma repentina. Não houve um único momento espetacular que virou a chave de tudo. O que houve foi uma sequência de decisões silenciosas, repetidas com fidelidade, mesmo quando ninguém estava olhando. Foi você acordando e escolhendo continuar. Foi você errando e decidindo ajustar. Foi você cansando e ainda assim não desistindo. E quando essa consciência chega, você entende algo profundo. Deus esteve presente em cada detalhe do processo. Você percebe que não foi a sorte que te sustentou, não foi o acaso que te manteve de pé, foi a graça de Deus cooperando com sua decisão diária de crescer. Você não se tornou perfeito, você se tornou firme, não se tornou imune às lutas, mas se tornou resistente. Hoje, aquilo que antes te derrubava agora apenas te alerta. Aquilo que antes te paralisava agora te amadurece. E isso é fruto de constância espiritual. Existe uma beleza silenciosa em uma fé que amadureceu. Ela não precisa provar nada, não precisa gritar, não precisa se exibir. Ela simplesmente permanece. Você aprendeu que Deus não te chamou para viver de picos emocionais, mas de convicções profundas. E convicções sustentam quando as emoções falham. Hoje você entende que crescer foi um ato de obediência, não de orgulho. Foi um caminho de renúncia, não de facilidade. A Bíblia declara: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus não abandona processos no meio do caminho. Ele conclui, Ele aperfeiçoa, Ele sustenta. Mas Ele faz isso em parceria com quem não desiste. Você cooperou, você permaneceu, você se obrigou a ser melhor dia após dia. E Deus honrou essa decisão. Talvez você ainda não tenha visto tudo o que espera. Talvez algumas promessas ainda estejam em construção. Mas agora você tem algo que antes não tinha: estrutura espiritual para sustentar o que vai chegar. Deus não te atrasou, Ele te preparou, não te negou, te amadureceu, porque o que vem exige alguém que saiba permanecer humilde na vitória e fiel na espera. Você entende hoje que o crescimento não te afastou das pessoas, apenas te alinhou com quem consegue caminhar no mesmo ritmo espiritual. Algumas ficaram pelo caminho, outras chegaram depois. Tudo isso fez parte do plano. Deus foi organizando seus passos enquanto você organizava suas decisões. E mesmo as dores fizeram sentido, porque te ensinaram a depender mais do céu do que das circunstâncias. Existe uma paz nova no seu coração, não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem confiou.
Você aprendeu que dias difíceis não anulam promessas, que atrasos não significam abandono, que silêncio não é rejeição. Você amadureceu. E maturidade espiritual é um dos maiores presentes que Deus pode entregar a alguém. Se hoje você consegue permanecer de pé onde antes cairia, isso é Deus. Se hoje você consegue calar onde antes reagiria, isso é Deus. Se hoje você consegue esperar onde antes desistiria, isso é Deus. Nada disso foi em vão. Antes de sair, se inscreve no canal e permanece caminhando com a gente. E escreve aqui nos comentários o que essa palavra falou com você, o que Deus te mostrou, qual decisão você sente que precisa fortalecer a partir de hoje. Sua história, seu aprendizado, seu processo podem despertar fé em alguém que está quase desistindo. Deus continua trabalhando e você continua crescendo. Um dia de cada vez.